Então, como eu falei no vídeo anterior, irmãos, no dia 10 de dezembro de 1520, Lutero queima a bula, que estava pedindo a sua desistência do caminho que eles tinham seguido. Então, no dia 31 de 10 de 1517, acontece a reforma protestante. Lutero reforma a igreja. O propósito da reforma não era Lutero fundar uma nova igreja, era reformar a igreja que tinha se perdido pelo caminho. Veja só, esse nome reforma fala alguma coisa para você? Nós não reformamos algo que não esteja perdido a sua forma. Só reformamos aquilo que perdeu a forma. Veja só, você está vendo por que aconteceu a reforma? Porque a igreja tinha perdido a sua forma do dia de Pentecostes, tinha perdido essa forma nessa caminhada do ano 50 depois de Cristo até o ano 1517. Tinha perdido a sua forma. Então aconteceu a reforma para trazer a forma novamente. Então a reforma era para trazer a forma da igreja novamente, que tinha perdido a sua forma. E aí com a reforma acontece a igreja romana segue a sua jornada herética, aceitando todas as heresias dentro, e aí nasce a igreja evangélica. A igreja evangélica nasce. Então a igreja católica ficou com alguns países e a igreja evangélica com alguns países. A igreja católica proíbe a igreja evangélica pregar o evangelho nos estados que tinha os aceitado. E quer pregar o evangelho nos estados que a igreja evangélica, que tinha abraçado a igreja evangélica. Aí os evangélicos não aceitaram. Fizeram um protesto. Fizeram um protesto contra esses ataques da igreja católica romana. Com esse protesto, a igreja passa a chamar-se apelidada por protestante. Você já ouviu falar dos protestantes? Aconteceu por causa disso. Aí dessa igreja evangélica nasce um grupo, em 1656, nasce os puritanos. São aquelas pessoas, aquele grupo de pessoas puro, que não se mistura com nada. São os puritanos. E também, nesta época, surge a igreja anglicana. A igreja anglicana não era nem puritana e nem romana. Estava no meio ali, como nós temos hoje os neopentecostais. Então, surgiu a igreja anglicana, que nem era puritana e nem romana. E surgiu os puritanos, que era puro, que não aceitava nada do que a igreja católica romana tinha aceitado. E dessa igreja nasce, em 1688, nasce a igreja batista, a igreja congregacional e a igreja presbiteriana. E em 1739 nasce a igreja, vindo da anglicana, a igreja metodista, fundada por 3 irmãos, que destaca mais por nome de João Wesley. Então, a metodista foi fundada pelos 3 irmãos, por João Wesley e mais por seus 2 irmãos. E aí temos a batista, a congregacional, e a presbiteriana, que veio dos puritanos, que são a base. E dessas igrejas nasceram
todas as igrejas, todas as denominações que nós temos hoje. Então já deu para você perceber qual a igreja certa hoje. A igreja certa não é a católica. Que muitos pensam, apesar que nossos amigos católicos pensam que a igreja certa, que a igreja de Jesus, era a igreja, mas perdeu a forma, e na reforma eles não aceitaram a reforma da igreja, seguiram a sua jornada, e aí sim segue a igreja evangélica com a mesma forma da igreja que foi inaugurada no dia do Pentecostes. Essa é a história. Então já dá para você ver que a igreja para você servir a Deus hoje, a igreja certa para você servir a Deus hoje, é numa denominação evangélica. Qualquer uma denominação evangélica que prega a verdadeira palavra de Deus é a certa. Claro que tem muitas igrejas evangélicas que hoje não é mais igreja evangélica, virou uma seita. Essa você tem que abrir fora. Mas a igreja certa é a batista, congregacional, e a presbiteriana, que veio dos puritanos. E dessas veio a Assembleia, veio outras igrejas que está na mesma ramificação dessas igrejas. E tem muitas também ramificação da metodista, que veio da anglicana, que não era nem puritana e nem romana. Estava no meio ali. Amém? Fica na paz. Deus abençoe a todos.